pai de Eduardo de Cabral Menezes era sócio de uma casa bancária na metade do século XX. Seu avô também era associado da mesma casa bancária. Além disto, seu avô era um grande empresário que cuidava de negócios de exportação de sal, que cuidava da representação de várias máquinas, equipamentos e utensílios, o que fazia dele um comerciante muito abastado. O seu pai também era um homem muito abastado, com muitos recursos financeiros. Neste vídeo de memória, Eduardo Cabral nos conta quais eram os negócios da sua família, os negócios que fizeram a fortuna do seu avô, os negócios que geravam a renda muito elevada do seu pai. Vamos acompanhar o depoimento de Eduardo Cabral Menezes. Meu pai começou a vida como odontólogo. Meu pai tinha um consultório na rua de João Pessoa, no primeiro trecho. Aconteceu que houve a ruptura de uma sociedade em um banco existente aqui em Aracaju, do qual fazia parte meu avô. Mas meu avô, já naquela época, era um homem de múltiplas atividades. Depois eu vou falar sobre ele. Então, quando houve essa ruptura entre os sócios, meu avô convidou meu pai para integrar essa sociedade, já que ele não podia estar diariamente à frente do banco. E meu pai passou a banqueiro. Já na minha fase de adolescente e adulto, meu pai já era banqueiro. Meu avô começou como um simples caixeiro de loja. Caixeiro quer dizer balconista. Ele veio de Capela para Aracaju e exerceu essa atividade no início de sua vida. Pouco a pouco, meu avô, que tinha um excelente tino de negócio, foi progredindo na vida. E meu avô montou um escritório de representações. Cabral Machado e companhia. Ele associou-se a um amigo chamado Tomás Machado e montaram esse escritório de representações. Aqui eles representavam grandes indústrias nacionais, por exemplo, Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo, que era a maior indústria existente no país naquela época, e outras desse porte. Meu avô também, depois disso, foi concessionário da GM e vendia carros Chevrolet aqui em Aracaju. Meu avô comprou umas salinas de sal lá naquela região do Bugio e começou a produzir sal. Não só nessa salina do Bugio, como depois na Nossa Senhora do Socorro, onde ele comprou uma outra salina. A produção se tornou tão grande que meu avô adquiriu barcos para transportar esse produto daqui para Salvador e daqui para o Rio. Eu me recordo até que numa dessas viagens, de uma dessas embarcações, houve um naufrágio nas costas de Caravela, no interior da Bahia, e isso causou um pânico enorme na família, porque eu me recordo bem, o prejuízo que meu avô tomou foi grande naquela época. Mas a par disso, meu avô também tinha outras atividades. Meu avô era dono da Cerâmica Santa Cruz, que depois ele alienou para terceiros, e tinha uma série de imóveis que ele construiu para aluguel, de forma que meu avô tinha todas essas atividades e começou praticamente do nada. Meu avô, inegavelmente, era um tino, era um gênio para negócio, arrojado e bem sucedido. Bem, eu acho que era um dia mais ou menos como qualquer outro. Eu me recordo que pela manhã eu costumava preparar lições, sempre acordei cedo, até hoje. Hoje em dia significa acordar às 4 da manhã. Eu imperiosamente acordo às 4 horas da manhã, às vezes até fico fazendo horário para ouvir o noticiário que vai ao ar pela TV Globo. Naquela época não acordava tão cedo, mas acordava mais ou menos 6 para 7 horas e tomava café da manhã e ia preparar
as lições, porque as aulas do Jacques Figueiredo eram à tarde, nessa época eu era ginasiano. Mas como eu sempre gostei de ler, eu lia. Então, eu tinha sido presenteado por meu pai com uma coleção que se chamava Tesouro da Juventude. Não sei se essa coleção ainda é publicada atualmente. Mas essa coleção propiciava a aquisição de uma cultura geral muito boa, porque falava sobre tudo. Tem história, geografia, poesia, literatura. Eu mantenho com o maior carinho ainda hoje essa coleção em nossa casa. Pois bem, lia. À tarde, ia para o Jacques Figueiredo. Tinha ali aulas de 1 da tarde até 5 horas. E terminada a aula, voltava para a nossa casa. Esse era o meu dia a dia. Essa época de ginásio, eu não saía ainda à noite, né? Depois de já adolescente e acadêmico de direito, então aí a coisa mudava de figura, porque quando não ia para um cinema, eu ia jogar sinuca com os amigos. Na Rua de João Pessoa existiam várias sinucas. E depois desse sinuca, depois do cinema, a gente ia para os nightclubs. Isso era o costume na época. Não só na casa de meus pais, como na casa de meus avós, o hábito sempre foi esse. Todos faziam refeições juntos. E outra coisa, esperava a chegada do chefe da família, no caso, meu pai ou meu avô, e nós só sentávamos na mesa depois que eles tivessem tomado assento. Isso era indefectível. Era um café da manhã nordestino, cuscuz, ovos estrelados, pão, uma vez ou outra banana frita, essas coisas que ainda hoje é o meu café da manhã. Ovos estrelados, cuscuz, pão e queijo, essas coisas. Era um cardápio assim variado, vamos dizer que um dia minha mãe fazia bifes de carne bovina, no outro dia tinha galinha, no outro dia tinha peixe, no outro dia ela fazia fritada ou omelete, sempre para não cair naquela rotina, sempre era um cardápio variado. E isso acontecia não só na casa de meus pais, como na casa de meus avós. O que sobrava da refeição da manhã? Eu me lembro que uma ocasião nós recebemos hóspedes do Rio de Janeiro, e esses hóspedes se admiravam porque nós jantávamos à noite. Lá no Rio o costume era, no máximo, comer um cachorro quente e mais nada. E aqui nós comemos o que se chama sólido, a comida sólida.